Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, sou o Mateus, estou aqui hoje para mais um vídeo de reflexão da Palavra de Deus. Estamos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e contribuir com o anúncio da Palavra de Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler até o 17. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo digo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Até aqui. Glória a Deus. Nós vamos refletir aqui em esses três acontecimentos, dividido em três partes. A parte da cura do leproso, a fé do centurião, a cura da sogra de Pedro. Jesus desce do Sermão do Monte, já revelando o seu poder e a sua autoridade como Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. E inicia curando um leproso. E nesse momento ele já começa quebrando paradigmas. Porque naquela época, pela cultura e pela tradição, a lepra é uma doença contagiosa. Não era possível nem se aproximar de uma pessoa com lepra, muito menos a tocar. E Jesus, para curá-lo, tocou na lepra. E ao invés dele ser contaminado pela doença, na verdade, a doença vai embora e esse homem é contaminado pela verdadeira vida, no bom sentido. E ele é curado no mesmo instante, diz o texto. E aqui no versículo 4 nós temos algo muito interessante. Jesus disse assim no versículo 4, olha, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus falou, não sai contando para todo mundo aí para fazer alvoroço, não. Vá, se apresente ao sacerdote. Por que que Jesus fez isso? Ele queria, na verdade, validar, conforme a lei, que essa cura tinha sido real, conforme a oferta e a análise que os sacerdotes fariam nesse leproso. E a partir daí, poderia se anunciar essa cura com dignidade, realmente cumprindo a lei, falando, não, realmente foi curado. E outra, para servir de testemunho aos sacerdotes, que duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, não criam nisso. Essa é a parte da cura do leproso. A fé do centurião. E o primeiro destaque aqui nos versículos da fé do centurião, a partir do versículo 5 e 6, a primeira coisa que quer destacar é o quanto esse centurião amava esse servo. Não era comum um centurião fazer isso pelo seu servo. Muito menos, se você olhar os exemplos do Velho Testamento, o próprio povo de Deus, de Israel, os judeus, tratarem com tanto zelo os seus servos.
E esse centurião romano, que não tinha a fé, não tinha o conhecimento do amor de Deus, da lei de Deus, demonstra compaixão pelo seu servo. E isso foi uma das coisas que destacou, né, sobre a fé desse centurião romano. Ele diz assim: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse cara servia muito para ele estar tão preocupado assim, era muito valoroso para ele. E nós vemos aqui que Jesus prontamente se dispõe a curá-lo. E aqui nós vemos a relação que Jesus nos ensina com o exemplo desse centurião sobre fé, obediência e submissão. Jesus se admirou da fé desse centurião, porque ele sabia que a autoridade que Jesus tinha não precisava que Jesus fosse até ele para ser curado. Assim como a autoridade que ele tinha sobre os seus submissos, ele falou: Jesus tem essa autoridade em poder ainda maior para poder curar o meu servo. E aí o versículo 10 diz: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado com o quê? Com a fé do centurião. E ele diz: em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E por que ele usa o exemplo de Israel? Porque era o exemplo do povo de Deus, né? Do povo dos religiosos, dos mais importantes, daqueles que se diziam conhecer a Deus. Ou seja, era para ser quem tinha mais fé. Né? E aqui ele usa esse exemplo nesse contraste de um estrangeiro que nem tinha essa fé, no qual foi escandalosa e extraordinária, demonstrando a relação da fé com a submissão e a autoridade. No versículo 11 ainda ele fala, já declarando coisas futuras sobre os que seriam alcançados pelo reino de Deus e pela mensagem de Deus, que não tinha nada a ver com esse povo chamado escolhido, o povo de Deus, o povo que tinha a descendência, né, dos pais da fé de Moisés, de Abraão. E ele diz assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele falou: cara, um estrangeiro tem tido essa fé, mas muitos dos que dizem conhecer nem estarão nesse banquete, nem desfrutarão disso que Deus tem para eles. E ele falou essa mensagem, inclusive, junto com o centurião. Diz assim no versículo 15: então Jesus disse ao centurião, depois de ter dito isso: vá e seja feito conforme você crê. E aqui mais um destaque nesse trecho aqui desse acontecimento é que nós temos, com o entendimento de toda a palavra de Deus, a certeza de que a salvação que nós necessitamos em Cristo Jesus, nada disso que nós recebemos tem a ver com merecimento ou com aquilo que nós fazemos. Mas uma caminhada de fé demonstra uma resposta a tudo isso que Jesus fez por nós. O que isso tem a ver? Vai, seja feito conforme você crê. Nós recebemos algo de Deus, mas precisamos ter uma resposta para Deus. E essa resposta é essa obediência, é essa submissão, é essa fé, mesmo em atitude, em palavras não somente, mas naquilo que nós fazemos, demonstrando isso que Deus fez por nós. E a nossa terceira e último acontecimento foi a cura da sogra de Pedro, a partir do versículo 14. E aqui temos algo interessante também a destacar. Jesus cura essa mulher sem falar nada, simplesmente se aproximando dela. Diz assim no versículo 15: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus não falou nada, não fez nada, simplesmente Jesus chegou, se aproximou dela. E é o poder que emana de Jesus a curou e a libertou daquela doença. E no mesmo instante, essa mulher que tomou esse entendimento, né, tomou a vida de novo, a consciência, ela o serviu em gratidão a tudo que Jesus fez a ela. E ainda nesse trecho, no versículo 16, nós vemos que Jesus fez várias curas, várias libertações de endemoniados. E aqui diz a ênfase nesse versículo: com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Eu não sei se você já estudou, já leu, já assistiu alguma coisa sobre os relatos de Jesus, os evangelhos. E os fariseus, os sacerdotes, os religiosos da época, quando iriam expulsar algum demônio ou fazer alguma coisa, eles tinham todo um ritual, uma preparação e uma parafernália, levavam coisas, e era fumaça, e era óleo, e era isso. Jesus, apenas com uma palavra de autoridade, curava os doentes e expulsava os demônios. Esse é o poder de Deus revelado nas maravilhas, nos milagres e na vida de Jesus. E aí ele diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.
Desde o princípio, o plano de Cristo já era o plano de Deus e ele iria se cumprir, e isso era anunciado há milhares de anos atrás. A obra maravilhosa de Cristo na salvação, na redenção e na libertação dos seres humanos. Então essa é a nossa reflexão de hoje, esses 3 encontros de Jesus, do leproso que foi curado, a fé escandalosa do centurião e a autoridade de Jesus na cura, demonstrando o grande poder de Deus em desejar salvar, libertar e curar os teus filhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela tua palavra. Obrigado porque ela é reveladora. Obrigado porque a tua palavra demonstra quem Cristo é e o que ele fez por nós. Ela é a palavra da vida, ela é quem gera a vida, a cura, a salvação e a libertação que nós precisamos. Ela é a verdade imutável, ela é aquilo que transforma as nossas vidas. E eu oro para que essa palavra, que tem poder, o poder vindo do Espírito Santo de Deus, alcance cada coração, gerando salvação, cura e libertação. Deus, no poder e no nome de Jesus que eu oro. Deus abençoe você.